Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim aqui para fazer a análise literária de King of Scars, o primeiro livro da última duologia do Grishaverse. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa o seu gostei, isso me ajuda bastante. Bom, gente, para quem está chegando aqui nesse vídeo e não sabe o que é uma análise literária, esse é um quadro que eu tenho aqui no meu canal, onde eu pego uma série que eu já li e eu releio ela, todo mês eu releio um livro, e eu venho aqui para dar minha opinião, né, eu faço sempre um resumão, bem entre aspas, porque sempre fica muito comprido, e eu vou falando sobre o que eu achei, né, sobre a história, sobre a releitura em si, sobre personagens, coisas do tipo. Eu já fiz sobre a série Trono de Vidro, já fiz sobre a trilogia de Jogos Vorazes e comecei a fazer então do Grishaverse, então já tenho os vídeos da trilogia Grisha e da duologia de Six of Crows, então eu vou deixar aqui no card para quem ainda não assistiu ir lá assistir. E esses são vídeos assim bem por dentro assim da história, então vão ser vídeos com spoilers, tá, de cada livro. Eu não falo sobre os spoilers à frente, então por exemplo, nesse caso eu não vou falar sobre os spoilers de Rule of Wolves, que é o próximo livro aí da duologia. Mas eu posso comentar sobre coisas que aconteceram nos livros anteriores, então na duologia de Six of Crows, na trilogia Grisha. Então, para quem ainda não leu o livro, né, esse, ou para quem não leu algum dos outros livros, pode ser que eu fale algum spoiler, tá? Então, melhor avisar, se você não quiser continuar no vídeo depois disso, né, quiser voltar em outro momento, fica à vontade aí. Mas vamos começar, gente, porque vídeos de análise sempre ficam bem compridos, assim, sempre tem bastante coisa para comentar. E a partir de agora, então, spoilers de King of Scars. O livro começa com Dima, o filho caçula de uma família de Revika. Em uma noite, quando escuta um barulho no celeiro, Dima é provocado pelo irmão e vai até o local para fechar as portas e provar que é corajoso. Porém, quando chega lá, vê uma criatura com asas e presas que parece que vai devorá-lo. Quando a criatura se aproxima, as portas se abrem e entra uma moça que Dima acredita ser uma santa, mas reconhece sendo uma Grisha. Ela consegue pegar a criatura e deixa uma moeda para cobrir os estragos no celeiro. Ela leva a criatura para uma carruagem onde Dima ouve um homem chamar a criatura de Alteza. Na carruagem, Zoya vê Nikolai se transformando novamente em humano. Ela pensa sobre como essas transformações começaram a acontecer 6 meses antes, juntamente com eventos estranhos que o povo começou a chamar de milagre. Eles estão hospedados na casa de um lorde e Nikolai quer ir embora. Zoya quer que ele fique e conheça potenciais esposas, já que a mesma está preocupada com a linhagem real, mas Nikolai não tem intenção de casar com ninguém enquanto ainda se transformar em um monstro. Em Fidjerda, Nina está disfarçada fazendo parte de uma missão com outros Grishas para salvar Grishas refugiados. Ela ainda leva consigo o corpo de Matthias, do qual ainda não consegue se despedir. Ela ouve sua voz em sua cabeça, assim como o chamado dos mortos. Depois de ter potencialmente estragado o disfarce deles, Nina pede para os outros para irem para uma cidade que acredita estar a chamando. Depois de sair da casa do Duque, Nikolai vai para uma terra que, na fachada, pertence a um jovem rico que gosta de gastar dinheiro, mas que na verdade serve como um local onde Nikolai pode fazer suas construções e invenções. Ele se encontra com David e Nadia e diz que ambos voltarão com ele para os Alta para verem suas amadas, mas que precisarão construir um protótipo que não funciona para demonstrar para alguém. Nina e os outros chegam na cidade que ela acredita estar chamando por ela. Eles se hospedam no convento do local, e Nina diz para os outros que irá enterrar Matthias ali. Eles caminham pela área e veem uma fábrica onde os soldados estão fazendo algo que eles não sabem o que é. Eles encontram algumas noviças do convento vestidas de soldados, mas dizem que não vão contar nada para ninguém. Uma das garotas não parece muito convencida. Nina volta para a fábrica e sente que várias mulheres e garotas estão mortas e enterradas por ali. Nikolai volta para os Alta. Ele faz uma reunião com o Triunvirato e com Tolha e Tamar. Ele diz que os Kert estão sabendo sobre seus projetos marítimos e querem ver como funcionam. Como eles precisam do apoio financeiro dos Kert, eles não têm como negar. Porém, se os Kert tiverem acesso a esses projetos, eles irão usar a frota marítima para atacar Novi Zen, que também são aliados de Revika e que possuem plantações de Jurda, que Nikolai revela ser essencial para o antídoto da Jurda Parem que Kuei está testando. Ele então conta que teve uma ideia de reunir pessoas importantes de vários reinos sobre um pretexto falso para poder reforçar as alianças e mostrar um protótipo falso de seus projetos marítimos para parecer que estão longe do sucesso. Zoya aproveita e diz que poderiam usar como pretexto o fato de Nikolai estar procurando por uma esposa. Ele não gosta, mas acaba aceitando no fim. No dia seguinte, Nikolai e Zoya são avisados que o número de pessoas fora das muralhas do palácio cresce.
Eles se assustam quando veem que não são pessoas leais ao Apparat ou a Santa Lina, e sim pessoas usando as cores do Darkling. O Apparat conta que um novo culto surgiu e que seus seguidores querem que o Darkling seja canonizado como um santo. Nikolai vai falar com o monge, Yuri, que parece liderar esse culto, e sob ameaças consegue convencer o rapaz a conversar com ele no palácio, mas deixa ordens que o mesmo seja tratado como um convidado e não um refém. À noite, Zoya é chamada quando Nikolai rompe suas correntes e se transforma em um monstro novamente, fugindo do palácio. Ela, Tolya e Tamar o seguem. Zoya usa seus poderes contra a criatura, mas ele a machuca e ela se assusta quando ele diz seu nome. Porém, a voz não é de Nikolai, e sim outra voz familiar. Tolya e Tamar conseguem parar o monstro que estava prestes a matar Zoya. Em Fidjerda, Nina e Adric vão até uma parte mais afastada da cidade que estão, e Nina enterra Matthias. Ela ainda não quer deixá-lo, mas cumpre a sua promessa a ele e pensa sobre a outra promessa que fez, para ter misericórdia do povo do seu falecido amado. No dia seguinte ao ataque, o triunvirato junto de Nikolai e os gêmeos fazem uma reunião. Eles consideram cancelar os convites aos outros reinos, mas decidem manter. Nikolai parece ter tido uma ideia e pede para chamarem Yuri. O monge explica que acredita que os milagres sejam obra dos santos e que estão querendo dizer que Darkling deveria ser canonizado também, visto que os locais onde os milagres aconteceram formam um caminho até a dobra. É comentado sobre um ritual contado em histórias, onde antigos monges, dominados por espíritos animais, passaram por uma espécie de sacrifício para matar as bestas dentro deles. Depois que Yuri vai embora, Nikolai diz que eles devem ir até a dobra para observar o que está ocorrendo por lá, e se pode ter uma chance disso estar conectado com um monstro dentro de Nikolai. Em Fidjerda, Nina acaba se perdendo de Edric e é cercada por lobos. Um a ataca, mas outro lobo aparece e a salva. Ela acredita que era o lobo de Matthias. Uma das garotas do convento, que estava vestida de soldado, aparece para salvar Nina do lobo, mas Nina fica brava que a garota afastou o que poderia ser a última ligação de Nina com Matthias. Nina ataca a garota, mas ela se defende e vê que a garota é uma Corporalk. Elas param de brigar e a garota diz que tem uma cabana de caça perto dali para elas passarem a noite em segurança. Ao chegarem lá, elas veem que o local está cheio de homens, mas Nina usa seu charme e uma história falsa para fazerem os homens cuidarem delas. A garota se apresenta como Hen. Os preparativos para a caravana de Nikolai são finalizadas. Eles contam para todos que o rei irá fazer uma espécie de peregrinação pelo reino, o que pode ser bom para sua reputação. Tamar, Tolya, Zoya e Yuri irão acompanhar Nikolai. Na estrada, eles conversam sobre a situação do povo, e Zoya lembra de quando a mãe quis vendê-la para um casamento com um homem mais velho quando ela era ainda criança. Eles chegam em uma cidade onde tem uma igreja com a estátua da Santa Elisabetta. Eles falam sobre a história da santa quando alguma coisa pega Zoya. Dois Kergud, soldados Shu reforçados com metais, aparecem com interesse somente nos Grishas. Um levanta voo com Zoya, enquanto o outro vai atrás dos gêmeos. Nikolai consegue ajudar os gêmeos e depois vai atrás de Zoya. Mesmo com as mãos presas, ela consegue conjurar seu poder, mas, ao fazer isso, seu captor a solta e ela cai. Nikolai acaba se transformando no monstro e a salva. Ela usa seu poder nele e eles voltam a cair, mas Zoya entende que é Nikolai e não um monstro no comando e usa o poder para salvar ambos. O monge viu o monstro que Nikolai se transformou. Eles conversam e ele conta que vai passar pelo ritual para tentar matar o monstro, e convence o jovem monge dizendo que era o sacrifício final para o martírio de Darkling. Ele e Zoya conversam e o rei pensa sobre um amigo de infância que teve, mas que acabou morrendo quando estava no exército. Zoya conta que no dia que Nikolai a atacou, ele falou com ela, mas a voz não era dele, e sim do Darkling. Ela diz que caso Darkling tente voltar à vida através de Nikolai, ela irá matá-lo, e Nikolai concorda. Nina e Hen conseguem se livrar dos homens no dia seguinte. Nina oferece sua ajuda para Hen aprender a usar os seus poderes. Ela fica hesitante, mas aceita. Junto de Edric, eles voltam até onde Leone, a outra Grisha que está disfarçada, está e desconfiam que tem algo de errado com a água do local. Nina e Hen falam com a madre do convento sobre Nina ensinar uma nova língua para Hen, para ser o disfarce das aulas sobre os poderes Grishas da garota. Zoya, Nikolai e os outros chegam à dobra. Muitas pessoas estão por lá, e eles veem uma espécie de anomalia onde supostamente o Darkling morreu. Parece uma espécie de buraco negro. Seguidores do culto de Darkling estão lá para defender o antigo general, o que irrita Zoya. Ela usa seus poderes, mas de repente, ela, Nikolai e Yuri parecem ter sido levados para outro lugar. Eles acreditam que serão atacados e veem um enxame se aproximando, assim como um urso e um dragão.
Zoya usa seus poderes contra o dragão, mas ele usa de volta e no fim acaba quebrando o amplificador de Zoya. O dragão diz que eles estavam testando a Grisha, e juntos eles revelam ser os santos das histórias. Na capital, os gêmeos levaram a notícia do desaparecimento de Nikolai e Zoya para David e Genya. Com a chegada dos estrangeiros e das candidatas à esposa de Nikolai, eles não podem parecer fracos e nem reportar o desaparecimento do rei. Seguindo um plano de contingência previamente aprovado por Nikolai, Genya transforma um dos guardas do rei no próprio. Isaac serviu junto com Nikolai no exército e, por sua bondade, virou guarda no palácio depois e é muito leal ao rei. Os santos, que na verdade eram Grishas poderosos que vivem há muito tempo, contam que quando Darklin criou a dobra, ele criou essa espécie de dimensão onde eles estão, e que achavam que com o Darklin morto, eles iriam ser libertados. Porém, descobriram que o poder do Darklin ainda vive em Nikolai. Eles querem fazer o ritual para matar o demônio dentro do rei, para serem libertados e viverem uma vida mortal. Nikolai aceita, mas primeiro ele terá que aprender a controlar o monstro. Uma noite, Nina resolve seguir as donzelas do convento até a fábrica onde ela escutou as mulheres mortas a chamando. Nina descobre que estão capturando Grishas e as drogando com uma variação de parém, e fazendo elas terem bebês que já são viciados nessa nova droga. Ela quase é pega, mas Henny a salva, levando a culpa no seu lugar. Zoya ainda está chateada com a perda do seu amplificador. Juris, o que assume a forma de dragão, diz que não é só Nikolai que precisa ter lições. Ele conta que antigamente os Grishas, ao pegar um amplificador, não só matavam um animal, mas também davam uma parte de si. Era uma troca. Mas, nos dias atuais, os Grishas só matam os animais sem dar nada em troca, e isso limita seus poderes. Zoya não acredita em nada que ele fala. Ele coloca ela para lutar contra ele com uma espada. Ela consegue usar seu poder de forma diferente e estilhaça a espada de Juris. Nina conta para Edric e Leone o que descobriu. A princípio, Edric não quer arriscar seus disfarces, mas Leone ajuda a convencê-lo de que eles precisam ajudar as mulheres. Pensando em seus tempos em Ketterdam, Nina começa a bolar um plano. Ela conta brevemente o que descobriu a Henny, sem revelar muita coisa importante. Isaac assume seu papel como Nikolai e recebe as delegações. Apesar de algumas gafes, ele consegue convencer que é o rei, e inclusive alguém tenta matá-lo com um gás em seu quarto, que foi previamente descoberto. Nikolai conversa com Grigori. Ele conta que a dobra e o poder de Darklin foi ativado por conta da Parém. Ele tem seu primeiro treinamento com Elisaveta. Ela usa Zoya para fazer Nikolai trazer o monstro à tona. Ele consegue, e ainda mais consegue retomar o controle, o que deixa Zoya orgulhosa. Genya incentiva Isaac a conversar com a princesa Shu. Tem boatos que uma guarda da sua guarda real está para desertar, e eles querem saber quem é para conseguir informações. Isaac encontra a princesa Aerie e eles conversam. Ela revela que queria ser da guarda e não uma princesa, e eles acabam formando uma conexão. Nina, Adric e Leone começam a formar um plano para resgatar as mulheres e os bebês da fábrica. Ainda fingindo dar aulas para Henny, ela é surpreendida quando outra garota se junta a elas na aula. Henny é chamada, pois seu pai está ali para vê-la, e pede para conhecer a professora de Henny. Ao chegar na sala da Madre Superiora, Nina quase trava ao perceber que o pai de Henny é Broom, o antigo comandante de Matthias. Apesar de ter sido toda modificada por Genya, ela fica com medo de Broom a reconhecer. Mas ela atua como alguém que tem Broom em alta consideração, o que faz com que a madre pense que ela esteja dando em cima do homem. A sós, ela conversa com Henny e diz que precisará da ajuda dela para libertar as mulheres. Henny conta que o pai chamou as duas para jantar naquela noite. Os treinamentos de Zoya e Nikolai continuam. Antes de um dos treinos, quando está sozinha, esperando Nikolai, Elisaveta aparece e conversa com a general. Ela conta que conheceu Darklin e diz que reparou no modo que Nikolai a olha, e que a usa nos treinamentos, pois sabe que isso fará Nikolai reagir. Na sua aula com Juris, ele a leva para voar e encarar seu passado. Zoya lembra de quando tinha apenas 9 anos e foi vendida por sua mãe para casar com um homem rico com idade para ser seu avô. A tia de Zoya, que morava em outra cidade, chegou na véspera do casamento para tentar impedir, mas a mãe dela expulsa a própria irmã. No dia do casamento, Liliana, a tia de Zoya, apareceu na igreja e tentou impedir o casamento de acontecer. O homem que casaria com Zoya bateu em Liliana, o que fez com que os poderes de Zoya despertassem. A tia dela a leva para os Alta, onde ela começa a estudar. Ela lembra de quando Darklin usou Alina para atacar Novokibirsk e como ela ficou desesperada visto que a tia morava lá. Infelizmente, sua tia foi uma das vítimas do ataque. Juris diz que ela tem que encarar o que aconteceu e curar a ferida que isso causou. Ele diz que ela tem que abrir a porta do seu poder e que a escolheu porque sabe que ela é forte o suficiente para conseguir. Chega o dia da demonstração do protótipo novo para os Kurt. Tudo dá errado como planejado.
o que surpreende Isaac, que não sabia do plano. Uma noite antes do ritual para matar o monstro, Nikolai senta com Zoya e entrega a ela uma carta nomeando Zoya como protetora de Revka e comandante do primeiro e segundo exército, uma precaução caso o ritual dê errado. Zoya não aceita muito bem. Nikolai pede para ela contar como conseguiu seu amplificador. Ela conta que tinha 13 anos e tinha ido junto de um grupo atrás de um grupo de tigres brancos que o Darkling acreditava ter um amplificador no meio. Eles conseguiram capturar filhotes, mas não os adultos que podiam ser os amplificadores. À noite, Zoya libertou os filhotes, mas foi surpreendida por um tigre adulto que tentou atacar os filhotes. Ela protegeu os tigres e quase morreu quando o tigre adulto a arranhou com suas garras. Zoya usou seu poder e jogou o tigre contra uma árvore e o matou. Ninguém questionou que o amplificador deveria ser dela. Nikolai fica impressionado com Zoya e pensa que queria que as coisas fossem diferentes e ele pudesse seguir o coração, pois sabia que Zoya já era uma rainha. Nina e Han jantam com Broom. Ela consegue pegar um sinete dele para usar no plano para tirar as mulheres da fábrica. Ela ajuda Han a usar seus poderes para alterar suas feições para um menino e corta os cabelos da garota. Han chora e diz que se tivesse nascido um menino, seria o filho que o pai queria. Mas Nina diz que o errado é o pai dela. Isaac continua assumindo o papel de Nikolai. Por conta dos rumores de uma das guardas de Harry estar para desertar, eles passam um tempo juntos, e um dia Isaac leva Harry para ver a sala de treinamentos, e Tamar desafia uma das guardas, a Maio, para lutar. Isaac treina com Harry e, surpreendentemente, a princesa consegue lutar, mas Maio não é tão boa quanto esperado. Isaac marca um jantar com Harry. Antes do jantar, os gêmeos, David e Jenna, contam que receberam notícias de que Fijerda está marchando contra Revka e que estão apoiando um pretendente ao trono e que esse pretendente está sendo apoiado por Magnus Opger, que dizem ser o verdadeiro pai de Nikolai. No jantar, Harry e Isaac conversam e o guarda se sente conectado com a princesa, mesmo que ele não possa agir completamente como ele mesmo. Ele combina com ela para encontrar com ele em segredo durante o baile no final da semana e ela concorda. Nikolai e Zoya encontram com Elisaveta, Grigori e Yuri para fazerem um ritual. Nikolai e Zoya se despedem e tem um momento entre eles que é interrompido por Elisaveta. Nikolai pensa no monstro. O monstro tenta convencer ele a desistir, mas ele consegue vencer os pensamentos negativos e crava a estaca em seu coração. Para seu horror, ele percebe que Elisaveta está agindo contra eles junto com Yuri. Ela tem Zoya presa e revela que seu objetivo é fazer com que Darkling retorne. Inclusive, mostra o corpo do antigo general preservado. Nikolai se transforma no monstro. Nina e Han seguem para a fábrica. Ela e Leone se vestem como as donzelas do convento e Edric e Han se fingem de soldados. Eles conseguem entrar e começam a retirar as mulheres e as crianças da fábrica. Leone e Nina plantam bombas nos cantos do lugar, mas são surpreendidas quando Broom aparece. Mas Henny deixa seu pai desacordado e fica chocada quando percebe que o pai sabia de tudo o que acontece. Elas fogem e são paradas pela madre com alguns soldados. Nina usa seus poderes e faz com que um exército de garotas mortas ataquem a madre e os outros. Eles fogem da fábrica, mas são parados por soldados. Eles estão quase atacando quando pessoas da cidade se aproximam e escutam um choro de bebê. Zoya usa seus recém-descobertos poderes para se livrar da prisão feita por Elisaveta. Assim que está livre, ela corre em direção à caverna de Juris, mas o encontra quase morto. Ele diz que está morrendo, mas que Zoya deve usar seus ossos, suas escamas, como um amplificador. A princípio ela hesita, mas acaba aceitando. Ela o esfaqueia em seu coração e ele crava suas garras nela por um momento. Ela pega as escamas e pensa sobre as aulas de Juris, onde ele a ensinou a manipular os outros elementos. Pela primeira vez, Zoya tenta usar poderes fora de sua ordem e consegue fabricar 2 pulseiras com as escamas de Juris. Em Fijerda, Nina tenta apelar para as pessoas da cidade falando sobre os bebês. Os soldados não querem deixar as pessoas se aproximarem, mas todos já estão revoltados com a presença dos soldados e da água contaminada. Eles se aproximam da carroça, onde Nina e as garotas estão, e Nina conta sobre os experimentos. Os soldados dizem que as garotas são Grishas, mas algumas pessoas começam a reconhecer as meninas. No meio da confusão, as bombas entram em ação com um efeito maior que Edric e Leone achavam. A explosão derruba a barragem e água envenenada vem para a cidade. Nina fala para Edric e Leone ajudarem. Ambos usam seus poderes, um para conter a água e outro para retirar o veneno de lá. Quando eles terminam e a água baixa, uma árvore de ossos é vista, obra de Nina, mas que para os outros parece um milagre. Nina diz que ambos são santos e o povo acaba acreditando. Zoya volta para onde a luta está acontecendo.
Ela luta contra Elisaveta e, em um momento de distração, consegue fazer com que o local onde o corpo de Darkling estava pegasse fogo. Ela vê uma sombra saindo da fumaça. Ela corre para Nikolai e coloca a estaca de volta ao coração do rei, que recupera a consciência. Ele pede para ela matar o monstro. Ela tira a estaca e sangue negro sai do peito de Nikolai. Zoya é atacada por Elisaveta, que usa seus poderes contra a Grisha. Zoya usa novamente seus poderes expandidos e mata a santa. Depois da confusão na fábrica, os outros dispersam, sabendo que os soldados logo voltariam. Hen pergunta sobre a verdade para Nina e deduz que ela é Nina Zenik, afinal, já tem história sobre ela. Ela diz que não se arrepende de ter mentido, afinal, o importante era salvar a vida das garotas, e diz que sabe que aquele não era o único local onde são feitos esses experimentos. Ela e Hen chegam a um acordo para salvar essas mulheres. Nina conta para Edric que não irá embora com eles e ficará para ajudar as mulheres Grishas que estão em outros locais. Nikolai e Zoya vão embora de lá junto com Yuri, que Nikolai acredita que possa dar informações sobre o culto de Darkling. Eles voltam para a capital com Zoya fingindo levar 2 prisioneiros. Sem querer alertar ninguém, assim que chegam no palácio, os 2 se dividem. Nikolai fica surpreso quando se vê junto da princesa Shu, ainda mais quando a mesma saca uma faca. Isaac se encontra com Harry, escondido de todos. Ele confessa que precisa contar algo para ela, e ela parece triste por alguma razão. Sem que ele perceba, ela o acerta com uma facada em seu peito. Em seguida, crava a adaga em seu próprio coração. Nina e Hen seguem com a família de Hen. Brum acredita que Nina ajudou a salvá-lo, e tanto ele quanto a mãe de Hen agradecem à moça, visto que ela conseguiu fazer com que Hen virasse a filha que eles queriam. Tudo parte do plano de ambas, que agora estão na Ice Court. Zoya ouve gritos e corre em direção ao som. Ela encontra Nikolai, Jenya, Tolia, David e Tamar, que está ajoelhada ao lado de uma garota Shu e um homem que parece Nikolai. Nikolai conta que viu a garota matar Isaac e em seguida se matar também, mas ela ainda está viva e Tamar tenta mantê-la assim. Eles percebem que a adaga é Fiderdana. Nikolai manda levar a princesa para os curandeiros, enquanto ele vai voltar para as festividades para ninguém suspeitar de nada. Ele retorna mais tarde com uma das guardas da princesa. Ele revela para os outros que, na verdade, a Maio, a guarda, é a princesa Aerie, e a princesa era a guarda. Ambas trocaram de lugar para que a guarda se aproximasse e matasse Nikolai, usando uma arma Fiderdana para gerar uma guerra. Surpreendendo a todos, Nikolai diz que irá se casar com Aerie, o que surpreende ainda mais Zoya e a deixa com um pouco de ciúmes também. Ele manda os gêmeos levarem a princesa para os aposentos dela e diz que tanto ela quanto a guarda serem vigiadas. Quando os gêmeos retornam, eles voltam à discussão. Nikolai conta que deu os protótipos do submarino para os Kert. Ele conta que com Fidjerna marchando sob o estandarte de um pretendente ao trono, eles estão em guerra e precisam de dinheiro e aliados. E diz também que o Aparat sumiu. Os outros perguntam se o monstro foi embora e se a cura funcionou, e Nikolai diz que por um tempo sim. Os outros percebem que tem algo de errado. Zoya então traz Yuri e Jenya fica chocada. Todos veem que o ex-monge agora parece diferente e mais obscuro. Nikolai se lembra do momento em que perceberam que algo havia ocorrido com Yuri e com as sombras que Zoya viu sair das chamas. Nikolai fala que precisam de toda a ajuda que puder agora que entrarão em guerra e que o monstro dentro dele ainda não foi derrotado e por isso não podem matar o monge ainda. O monge, que agora é Darkling reencarnado, olha para as pessoas reunidas e celebra estar de volta. Olha, gente, fiquei com a garganta até seca desse resumo. Entendeu? Meus resumos nunca são resumos, né? São um jeito carinhoso de chamar. Mas, enfim, gente, como sempre, né? Eu vou começar comentando sobre o que eu achei dessa releitura como um todo, né? Do livro como um todo. E depois eu vou entrar nas questões mais específicas. Vamos começar, então, com a minha opinião geral. Eu devo dizer que talvez esse seja o primeiro livro da análise que eu não lembrava tão bem, porque eu só tinha lido uma vez. Eu li ele assim que ele lançou, lá em 2020. Eu comprei o meu volume físico, li ele e achei muito bom, amei. Principalmente porque era uma duologia, né, protagonizada pelo Nikolai. O Nikolai é meu personagem preferido do Grishaverse, então eu tava muito empolgada para ler esse livro mesmo, para ler essa duologia. Então eu tinha gostado muito quando eu li da primeira vez. Mas como já fazem aí uns 5 anos, né, eu não lembrava de muita coisa. Eu lembrava de coisas básicas, tipo assim, eu lembrava dessa coisa do monstro dentro do Nikolai, eu lembrava vagamente do plot da Nina, da Hen, do Darkling voltando no final, a Zoya tendo poderes maiores, eu lembrava tudo dessas coisas um pouco maiores dentro da história.
mas eu não lembrava de muita coisa, assim, eu não lembrava a ordem que as coisas aconteciam, eu não lembrava de alguns plot twists, por exemplo, eu não lembrava no final que a Elisaveta lá era traidora, sabe? Tipo, eu não lembrava de muita coisa, então foi quase como se eu estivesse lendo o livro pela primeira vez, porque eu fui me surpreendendo muito conforme eu fui lendo a história. E assim, gente, eu devo dizer que eu gostei muito mais desse livro quando eu li a primeira vez do que agora a segunda vez, tá? Não quero dizer que é um livro ruim, mas eu não estava tão empolgada lendo esse livro nessa segunda leitura. Acho que é uma história interessante, acho que tem bons desenvolvimentos, principalmente para os personagens ali principais, com destaque, eu acho, principalmente para Zoya, e isso era algo que eu não esperava quando eu li pela primeira vez, porque eu não sabia que ela ia ser uma das protagonistas mesmo, assim. Eu achava que o foco ia ser 100% Nikolai, e na verdade é Nikolai e Zoya, né? Aí tem os outros enredos, mas principalmente os dois ali. E eu não esperava, assim, sabe? E eu gosto muito disso, eu gosto muito da Zoya, acho que ela é uma das melhores personagens do Grishaverse, assim, em questão de desenvolvimento, pra mim ela é a melhor. É... Mas eu sinto que a história desse livro, ela é um pouco mais simples do que eu lembrava, sabe? E não que isso seja ruim, mas é porque na minha cabeça tinha muito mais coisas acontecendo e muito mais complexidade na trama, e ela acaba sendo uma trama um pouco mais simples, e eu não sei o que eu acho até agora desse enredo de trazer o Darkling de volta, sabe? Porque assim, eu entendo que eles tinham que trazer eles queriam adicionar essa questão do monstro dentro do Nikolai, né, e fazer uma referência à trilogia Grisha, e, enfim, envolver com essa questão mística realmente do Grishaverse, né, com essa coisa da Zoya descobrindo os poderes dela, e enfim. Só que eu não sei, porque me parece tanto uma coisa meio desesperada, sabe? Ai, não, é como se a Bardugo, tipo, não sei o que eu vou fazer, vou trazer o Darkling de volta. Pra aumentar um pouquinho aqui a intensidade dessa história. Porque assim, eu sinto que essa história ela tem tantas coisas acontecendo, principalmente na questão política, que eu não sei se precisaria ainda mais dessa história do Darkling. Como eu já falei, né? Eu sei que tem toda a questão do Nikolai, do monstro, da Zoya e tal, e eu acho que isso poderia ter sido trabalhado, mas eu não sei se se o Darkling no meio disso tudo precisava estar ali, sabe? Eu já comecei a releitura de Rule of Wolves, mas eu tô bem no início, eu li tipo 3 capítulos. Reli, né, 3 capítulos. Então eu não lembro também se isso vai ter mais importância nesse segundo livro. Mas pelo menos nesse momento, eu acho que fica meio assim, porque até me parece tão injusto, ainda mais injusto, o final da Alina na trilogia Grisha. Porque assim, uma das coisas que eu mais critico no final da trilogia Grisha é a Alina ter perdido os poderes, né? E cara, isso deixa tudo muito mais injusto, porque a gente vê que ela sacrificou os poderes dela, algo que ela gostava muito, ela sacrificou uma parte de si mesma por nada, porque o Darkling voltou à vida, tipo, 2 anos depois, 3 anos depois, sabe? Isso me parece tão injusto, o final de Trilogia Grisha, que já não é bom, que já deixa um gosto amargo na boca, fica ainda mais, porque a gente vê que foi isso, o sacrifício dela não deu em nada, porque no final ele voltou à vida de qualquer forma, sabe? Então, assim, eu não sei até quando, assim, até onde eu gosto dessa virada do Darkling ter voltado à vida. Eu acho que é um ótimo plot twist, é um ótimo cliffhanger pro final do livro para você terminar. E eu lembro que quando eu terminei a primeira vez, eu fiquei nessa de tipo, meu Deus, o que vai acontecer a seguir, sabe? Só que quando pra analisar e principalmente pegar essa questão do final e coisa e tal, da trilogia Grisha, eu não sei o quão justo isso é e o quão isso piora ainda mais o final da trilogia Grisha, sabe? Eu vou voltar a falar disso quando eu terminar de ler Rule of Wolves, porque daí eu vou relembrar se teve alguma coisa mais importante mexendo nisso em Rule of Wolves, que faz a diferença o Darkling ter voltado e coisa e tal. Mas assim, por enquanto, pelo menos nesse primeiro livro, porque eu não tenho memórias do segundo livro, só algumas coisas muito picadas, mas a história do Darkling em si eu não lembro no segundo livro. Por enquanto, eu mantenho essa minha opinião de que eu acho que não é muito necessário. Eu acho que foi muito realmente só algo que ali trouxe pra deixar as pessoas
chocadas e surpresas e causar realmente igual essa reação que eu tive de meu Deus do céu, o que vai acontecer em seguida, sabe? Do que realmente ter um papel ativo. Eu realmente eu não lembro, então eu vou ter que reler aí pra descobrir. Eu espero que eu esteja enganada e tenha um papel ativo, e aí no próximo vídeo eu venho aqui e falo o que eu mudei de opinião em relação a isso. Mas, como eu falei, eu gosto das outras questões, tá? Eu tenho um problema com a história da Nina, tá? Mas eu tenho mais um problema no segundo livro, porque eu lembro o dela, eu tenho uma memória um pouco maior. Então eu vou deixar para falar um pouco mais sobre essas questões no segundo livro. Mas assim, eu também vou entrar nas partes específicas, daí eu entro um pouquinho mais nisso. Mas assim, a gente tem quatro grandes enredos ali, né? Que é o da Nina, o do Nikolai e da Zoya, que é basicamente o mesmo, e o Isaac, né? A gente tem esses quatro pontos de vistas e esses quatro enredos, o da Nina, o da Zoe e do Nicolai que se entrelaçam ali, mas eu acho que é interessante variar o ponto de vista. Em alguns momentos eu acho que não precisava cortar tanto, porque eu acho que fica muito, eu já falei sobre isso em algum livro que eu não lembro qual que é agora, mas que fica muito essa coisa de tipo, você vai para um ponto, aí você volta, aí você vai para o outro, aí você volta, e isso corta um pouco. Eu acho que foi a Trilogia Gucci que eu falei isso? Não, a Trilogia Gucci primeiro passou. Enfim, mas que eu acho que às vezes isso corta muito o ritmo, sabe? De tipo assim, você tá lendo um ponto de vista e quando chega num momento importante, vai para outro. Aí você vai para outro, beleza? Aí quando chega importante no outro, volta para aquele. Eu acho que isso quebra um pouco o ritmo da história. Eu gosto que seja pontos de vista diferentes porque dá pra gente ter uma visão mais ampliada e mais histórias, mais enredos interessantes. Mas eu acho que em alguns momentos esse picar muito esses enredos e intercalar muito, eu acho que isso quebra um pouco o ritmo, tá? Mas assim, no geral, eu gosto desse livro, tá? Falei, mas eu gosto desse livro. Eu acho que ele tem muitas coisas interessantes, sim. O principal deles é o desenvolvimento da Zoe, que eu já vou falar sobre isso. Mas no geral, eu acho que é um livro bem interessante. Acho que é um início de ideologia aí bom, que apresenta algumas coisas boas. A gente começa a ver um jogo político ali também legal. E a gente tem muita coisa se movimentando, né? Então a gente tem os Fidjerdanos, que eu nunca sei se estou falando certo, se movimentando numa guerra contra a Ravka. A gente tem os Shus ali, que de repente tem um plano para matar o Nikolai e incriminar Fidjerda, mas por que que isso está acontecendo? Então tem toda uma questão ali que a gente vai ver e vai ser mais explorada no segundo livro também. Mas que eu particularmente gosto muito, porque eu adoro ver as coisas mais políticas em relação a reinos e coisas assim. Mas é isso, gente. No geral, eu gosto bastante desse livro. Tem algumas questões, essa releitura me fez gostar um pouquinho menos, mas no geral, acho que é um livro bem interessante. E agora vamos falar então sobre os pontos de vistas aí, sobre as partes mais específicas de cada enredo. Eu vou começar falando sobre o ponto de vista mais curto, que é o do Isaac, né? E é uma coisa que eu não lembrava muito bem, porque eu lembrava dessa coisa do Nikolai ter o dublê dele ali, que ia ser o guarda e tal. Mas na minha cabeça tinha tanta coisa a mais sobre esse guarda, sabe? Porque quando a gente para pra ver, ele tem poucos pontos de vista, poucos capítulos, e a história dele é bem curta, na verdade, né? E na minha cabeça tinha muito mais desenvolvimento dele com a Eri, né, ali, do romance deles ali. Eu achei que tinha muito mais coisa, e na verdade não, é muito curto. Mas eu não acho isso particularmente ruim, porque como o Isaac não é um personagem que a gente conhece, que a gente tá acompanhando e coisa e tal, e de todos, pra mim, a trama dele era menos interessante, digamos assim, até porque os personagens envolvidos eram os que eu menos ligava, e eu digo isso em relação ao Isaac e a Eri, não os coadjuvantes ali. Eu acho que eu não liguei tanto assim, sabe? Então, de ser poucos capítulos assim, né? Eu acho que pra história, de repente, teria sido interessante ter desenvolvido um pouco mais essa relação dele com a Eri e coisas assim. Eu acho que quando a gente olha, assim, quando analisa o todo, fica muito rápido esse desenvolvimento, sabe? Mas acho que cumpre o seu propósito ali, né? A gente conhece o personagem. É um personagem, assim, minimamente carismático ali, né? Que faz a gente, não digo chegar a se importar e gostar com ele, mas pelo menos ele cumpre o seu papel suficiente pra fazer a gente ficar chocado quando ele morre ali no final, né? Teve até um momento que eu tava lendo e eu tava pensando, cara, será que ele morre nesse livro? Eu lembrava que ele morria, né? Mas eu fiquei pensando, será que ele morre nesse livro ou é no próximo? Porque eu acho que tem mais coisa nessa história. E não, ele morria já nesse mesmo.
Mas eu lembro quando eu li pela primeira vez eu fiquei bem surpresa, assim, porque realmente não estava esperando com toda a intriga que estava sendo construída ali com os Shus, né? Mas enfim, acho que a história dele é interessante, ele é um personagem que começa a ser construído ali, a gente começa a ver alguma coisa dele, mas não tem tanta coisa assim pra gente debater, né? E enfim, eu não tinha tantas lembranças assim sobre o ponto de vista dele, achava até que era bem maior. Mas acho que é interessante pra gente ver como é que as coisas estão em Ravnica, nos alta ali, né? Enquanto a Zoya e o Nikolai não estão. E pra gente ver um pouquinho mais desses joguinhos aí de política como um novato, digamos assim, né? Porque o Nikolai e a Zoya, eles já estão muito inseridos nesse universo. E a Nina também. Então a gente está na cabeça deles, a gente vê as coisas com muita mais profundidade, eles têm muito mais entendimento. Então eu acho que é interessante ver pela ótica de alguém que é novo nisso tudo e não tá entendendo, e aí é uma coisa, um negócio que ele fez é errado, mas outro na verdade ficou bom e era para ter dado errado daquele jeito e ele não entendeu e o que é para ele fazer. Então é interessante porque a gente vai meio que descobrindo junto com o Isaac o que ele tem que fazer e como é que tem que agir. Eu gosto disso, assim, eu acho que dá um contraste interessante para os pontos de vista dos outros personagens, sabe? Mas é um personagem que, assim, no geral, né, do todo, assim, não é um personagem que eu acabo me importando tanto, assim. Então também não me importo de o ponto de vista dele se encerrar aqui. Falando sobre a Nina, eu confesso que a minha primeira releitura eu desgostei muito mais do ponto de vista dela do que nessa segunda leitura. Nessa segunda leitura eu gostei mais, eu achei a história bem interessante, eu acho que, como eu estava lendo com mais atenção, eu peguei mais detalhes. É, então eu acho bem interessante essa nova relação dela com os poderes. Eu simplesmente amo toda a referência que tem a Six of Crows, né? E eu acho que, assim, quando a gente fala de trilogia Grisha e Six of Crows, todo mundo sempre vai mencionar que você não precisa ter lido trilogia Grisha para ler Six of Crows. No caso de King of Scars, é extremamente importante que você tenha lido trilogia Grisha e Six of Crows para você entender todo o plano de fundo aí que a gente tem, né? Todo esse passado dos personagens para a história fazer sentido, né? E no caso da Nina, além disso, tem todas essas referências, né? Então ela tá sempre pensando. E aqui eu já vou dizer, vou fazer minha injustiça ao Wylan, porque a Nina nunca pensa do Wylan, cara. Ela fala umas 2, 3 vezes sobre os personagens de Six of Crows, mas ela comenta da Inej, do Cass e do Jess. Ela não comenta do Wylan, eu fico pobre o Wylan, nem para ser mencionado nas memórias da Nina. E obviamente ela pensa muito no Matthias, né? E eu acho bem doloroso, assim, toda essa relação que ela tem com o Matthias. É bem triste a gente ver que ela ainda, né, no início da história, ela ainda tá com o corpo do Matthias ali junto, que ela não consegue se desfazer e dar adeus para ele, né? E como dessa vez eu li muito na sequência, né? Então, mês passado eu li Crooked Kingdom, reli, né, Crooked Kingdom, e nesse estou relendo King of Scars. É tipo como se a ferida fosse muito recente, então a gente sente muito, né? Eu sinto muito quando eu tô lendo ainda essa dor da Nina, porque é como se tivesse acontecido agora, realmente, né? Na história já fazem alguns meses, pelo que eles mencionam, faz ali pelo menos uns 6 meses desde os acontecimentos de Crooked Kingdom, talvez um pouquinho mais. Então é muito recente ainda, né, pra alguém que tá vivendo um luto, é muito recente ainda, então é super entendível que a Nina ainda não consiga seguir em frente completamente, né, mas ela toma a decisão ali e dá o primeiro passo para seguir em frente nesse livro, né, acho isso bem interessante pro desenvolvimento da personagem e pra gente realmente ver como o luto funciona pra ela, né, ainda mais agora que os poderes dela estão tão relacionados com a morte e com os mortos em si. Gosto bastante também de como os novos poderes dela vão sendo trabalhados, a gente entende um pouquinho melhor de como esses poderes funcionam, como ela se sente conectada, né, com a voz dos mortos, esse chamado que eles têm ali. E acho muito interessante, assim, no final, a decisão dela de ficar para ajudar os outros, porque eu acho que isso é muito Nina dela, né? Então, enfim, como eu já adiantei, tem algumas coisas da história dela que eu não gosto muito no segundo livro. Talvez agora na releitura eu goste mais, porque como eu disse, o primeiro livro eu também não tinha gostado tanto quando eu li a primeira vez, eu gostei mais agora. Então vamos ver como é que vai ser aí no próximo livro. Mas assim, acho que é um começo interessante. Nessa releitura, pelo menos, eu já vi com outros olhos.
E acho bem interessante a gente ver realmente tudo que vai acontecendo, né? A extensão do quão grande, né? Esse preconceito que os Fidgerdanos têm com os Grishas, principalmente os Druskelli ali, né? Que chegam a fazer experimentos terríveis com Grishas para poder ter esse controle ali, né? Então é bem terrível quando a gente vai vendo tudo acontecer ali. Mas acho que é extremamente interessante para a gente ver e acho que faz todo sentido a Nina estar dentro desse enredo, até por ela já ter passado, né, por toda essa história da Jurda Parem, ela ter vivido isso na pele, literalmente, né? Então acho isso muito interessante mesmo. Acho que não tinha outro personagem para se encaixar por conta disso, né, desse enredo em específico. Mas tem algumas coisas que eu vou trazer no próximo vídeo, com toda certeza. O resto eu espero que eu goste mais, mas tem uma coisa em específico que eu não gosto muito, que eu lembro. E eu acho que eu não vou mudar de ideia na releitura. O resto eu espero que eu mude de ideia na releitura. Mas enfim, aí mês que vem a gente discute aí sobre isso. E uma coisa, gente, que dentro do plot da Nina ainda, que quando eu li pela primeira vez eu não notei, talvez porque eu tive um tempo entre terminar a duologia de Six of Crows e começar King of Scars, eu tive alguns meses ali, que eu não reparei realmente. E quando eu reli agora, eu reparei porque eu li na sequência, né? Que foi que tem um momento que a Leone, né, que é uma das Grishas ali que tá junto com a Nina, né, disfarçada e tal, ela, quando eles estão discutindo se eles vão fazer o plano para salvar as mulheres, coisa e tal, e o Edric tá meio em dúvida, ela menciona que quando ela era criança ela ficou doente e uma curandeira ali da vila dela, ali da região dela, salvou a vida dela e que ela acabou morrendo no processo ao fazer isso, né? Então, e com isso, tipo assim, ela sentia que tinha que ajudar, enfim, e acaba convencendo o Edric a ajudar. Mas isso é uma referência, porque essa curandeira que salvou a vida da Leone é a mãe do Jasper. Eu não lembrava disso, que tinha essa relação. Talvez eu tenha reparado isso quando eu li pela primeira vez, mas eu não lembrava, porque quando eu li, eu fiz meu Deus, olha essa referência aqui, sabe? O Jasper, ele lembra, né? Eu não lembro se é no primeiro ou no segundo livro da duologia, mas ele lembra que a mãe dele era uma Grisha e ele perdeu a mãe dele quando ela foi salvar uma menina de uma doença e ela acabou meio que jogando essa doença para ela mesma, assim, né? E ela acabou morrendo por conta disso, por salvar essa menina. Muito interessante saber que tem essa conexão entre esses personagens que nem se conhecem, mas que tem essa personagem em comum, que além de ser a mãe do Jasper, é a Nina, que tá ali na história, né? Então, enfim, foi só uma referência que quando eu li eu notei e eu não tinha notado quando eu li a primeira vez, ou não lembro se eu notei também, né? Mas enfim, só um detalhe. E aí eu vou falar agora sobre Nikolai e Zoya mais ou menos juntos, porque o enredo deles é junto, né, gente? A gente vê tudo muito ligado ali realmente nesse enredo dos dois. A gente tem desenvolvimentos separados, mas ao mesmo tempo a gente tem um enredo muito entrelaçado. Até porque a gente vê esse livro ser construído, começar a ser construído um relacionamento entre eles, né? Uma ideia de um relacionamento, de um sentimento mútuo entre os dois, né? Bom, o Nicolai, como eu falei já, né, ele é o meu personagem preferido do Grishaverse. Eu gosto muito dele, a personalidade do Nicolai, desde a primeira vez que eu li a trilogia Grisha, me pegou, assim, muito, porque eu gosto muito. Ele é o típico personagem literário que eu gosto de ler, sabe? Assim, a personalidade dele é muito o personagem que eu gosto de ler. E eu acho que é muito interessante a gente ver ele agora como um rei, né? A gente vê ele tendo realmente que governar e todas as questões que ele tem que passar, né? E equilibrar um com o outro, aliados. E essa questão que ele precisa casar, ele precisa ter filhos para ter herdeiros ali, né? Garantir ali a linha real, né? A linhagem real. Ao mesmo tempo, ele não querer fazer isso por conta do monstro e também por outros motivos aí que já vamos discutir. Mas acho isso muito interessante. Nesse livro a gente tem também a confirmação, né? Na verdade ele já tinha falado pra Alina em Trilogia Grisha, né? Mas a gente tem ele contando pra Zoya, né? Que realmente ele não deveria ser rei, porque se fosse contar a linhagem, porque ele realmente não era filho do rei, né? Ele foi filho da rainha com um amante que ela teve por aí, que é mencionado no final do livro. Inclusive, para quem não pegou esta referência, citado, né, mais no final do livro, quando
no ponto de vista do Isaac, quando é contado que Fedirda tá marchando, e eles estão marchando com, cara, Magnus, eu acho o nome dele, eu nunca lembro os nomes, que diz ali que realmente que o Nikolai é um bastardo, não sei o que, coisa e tal, e aquele pretendente é o verdadeiro. E mais cedo no livro, o Nikolai fala que realmente aquele cara é o pai dele. Então, sim, esse cara, ele saberia, né? Não sei se saberia, na verdade, né? Mas talvez, porque a Zoya diz que eles, pela fotinho que o Nikolai tem ali, o Nikolai parece muito com esse cara, né? Então, às vezes, esse cara já viu e saberia por conta disso, né? Mas acho muito interessante que ele traz isso e ele comenta várias vezes, né? Ele tem bastante essas reflexões, assim, principalmente no final, quando ele tá fazendo lá aquele sacrifício, de se realmente se ter um debate consigo mesmo, digamos assim, a respeito dele merecer ou não, de ele ser um monstro ou não, dele ser só um bastardo, se ele merece ser rei. A gente tem bastante essa dúvida, né, essa discussão interna aí dele, e eu acho isso bem interessante, é algo que o personagem já vem falando desde a trilogia Grisha, já teve conversas dele com a Lina sobre isso, mas agora que a gente tá na cabeça dele, eu acho muito interessante, porque a gente vê realmente esses conflitos internos dele, ao mesmo tempo que ele pensa, realmente, eu não deveria ser o rei legítimo, mas não tem ninguém melhor para fazer isso aqui, então eu tenho que estar assumindo realmente essa posição, né? E tanto é que ele tá tão disposto a ser o melhor rei possível, né? Que ele tá disposto a se sacrificar, se possível, né? Pra tentar se livrar do monstro, né? E não ser corrompido aí por esse poder restante aí do Darkling, né? Então, acho isso bem interessante. Em relação a Zoya é uma personagem que eu acho ela incrível, porque como eu já comentei, eu acho que ela tem um desenvolvimento fantástico. Pra mim é o melhor desenvolvimento do Grishaverse, porque a gente começa Sombra e Ossos, né, o primeiro livro da trilogia Grisha, odiando a Zoya. Ela é a típica bully, né, a menina riquinha, bonitinha, que a gente tem em qualquer filme adolescente. Sempre tem a patricinha rica, mimada e coisa e tal, que humilha a protagonista. Isso aí a gente já viu de 500 jeitos diferentes. E eu acho que, não sei se sempre foi a intenção da Leigh Bardugo criar uma história toda pra Zoya, mas é interessante o como ela virou isso realmente, que a gente descobre que na verdade a Zoya não era riquinha, não era mimadinha. Essa fachada que ela tem realmente foi algo que ela foi construindo ao longo do tempo. E a gente vai entendendo mais e mais da Zoya, né? Ela já é uma personagem que eu já passei a gostar durante a trilogia Grisha, mas eu acho que nesse livro a gente consegue gostar muito mais dela. Eu acho que quem ainda não tinha se encantado pela personagem realmente passa a gostar dela nesse livro, porque realmente vai tendo muitas camadas, a gente vai tendo acesso realmente ao passado dela, né? A história dela de quando ela era criança é terrível, né? Imagina, ela tinha 9 anos quando ela foi vendida para casamento com um homem, tipo assim, podia ser avô dela, horrível. E toda a história dela com a tia, que é muito triste, né? Tem toda a questão dela contando pro Nikolai sobre o amplificador, né? Então a gente tem uma pontinha também de como era a vida dela ali nos Alta, né? Quando ela ainda era criança, ali, adolescente. Esse fascínio que ela tinha pelo Darkling ali no início, né? E acho muito interessante quando a gente chega no final, realmente, quando ela tá ali com os júris, né? E ela começa a realmente começar a treinar essas novas habilidades e a entender os poderes dela melhor. Porque, assim, o Nikolai até ele fala, acho que mais de uma vez nesse livro, né? Que a Zoya, ela já era muito poderosa, né? Para uma Grisha normal, digamos assim, né? Que ela é uma Grisha de uma ordem normal, né? Ela não tem nada, não é uma conjuradora do sol como era a Lina, que era algo mítico, que era algo raro. Não, a Zoya é uma Grisha com poderes normais. Só que ela já era muito poderosa, né? E até por conta do amplificador dela, ela era bem poderosa. Tanto que tem um momento que o Nikolai até comenta, né? Quando tem aqueles guardas lá, os Kergud, que eu não sei se fala assim o nome, provavelmente não. Que capturam ela ali, né? E que ele tinha prendido as mãos dela porque ele sabia que os Grishas não conseguiam conjurar sem as mãos, né, sem fazer um movimento com as mãos, mas que a Zoya não era uma dessas Grishas, porque ela era tão poderosa que ela conseguia conjurar sem ter esse movimento livre das mãos, né.
E a gente vê no final, né, ela expandindo esse conhecimento e esses poderes. Eu confesso que eu senti um pouco de falta da gente ver mais disso, sabe? Dali explorar mais isso pra gente ver como é que é esses poderes. Porque a gente tem durante o livro ali, né, poucos momentos desse treinamento dela com o Juris, onde ele vai falando para ela sobre a questão dos poderes e inclusive ensinando ela a usar poderes fora da sua própria ordem, né? Não só fora do seu elemento, né? Mas fora da sua própria ordem. Então, no final, ela consegue até fazer as pulseiras ali, né? Os amplificadores. Ela consegue usar os poderes de um fabricador. Então, eu acho que faltou explorar um pouco mais pra gente entender como é que era isso, como é que foi isso pra Zoya, sabe? Eu acho que poderia ter sido explicado isso um pouco melhor. Mas, no geral, eu gosto bastante desse desenvolvimento que ela teve, né? Da gente ter a Zoya muito mais poderosa no final, assim, sabe? Então, eu gosto, assim, bastante disso. E a gente tem esse início de um desenvolvimento aí, de um relacionamento dos dois, que assim, também, quando eu li pela primeira vez, gente, eu não esperava, assim, realmente, sabe? Porque como eu não sabia que a Zoya ia ser uma das protagonistas também, né? Eu imaginei que, provavelmente vão colocar o Nikolai pra encontrar outra pessoa, né? E, enfim. E não, quando eu comecei a ver a interação dos dois, eu já fiquei, será? E aí a gente vai vendo, porque realmente nesse livro a gente não tem tanta coisa assim, né? A gente tem micro interações e mini momentos, e é um momento que o Nikolai pensa, se as coisas fossem diferentes, né? Ele pensar que a Zoya já era uma rainha, e a Zoya sentir uma pontadinha de ciúme quando ela vê o Nikolai falando que vai casar com a Aerie. E ela pensando que, ou antes mesmo disso, né, ela sentindo esse estranhamento ao pensar que quando o Nikolai tivesse uma esposa, ela não poderia ter essa intimidade, digamos assim, que ela tem com ele, mesmo que nesse momento seja só de amizade, digamos assim, né? Mas que seria diferente a partir do momento que ele casasse. Então, a gente vai vendo esses detalhes e vamos pegando realmente nesses detalhes esses sentimentos, assim, né, que vão se aflorando ali, vão desenvolvendo, e vai ficando realmente essa questão de se fosse diferente, né? Então eu acho bem interessante, assim, como isso vai sendo construído. Eu também não lembro muita coisa em relação a isso no segundo livro, gente, então eu tô curiosa para ver como é que vai ser desenvolvido, porque realmente minha memória, esse primeiro livro eu li em 2020 e o segundo eu li assim que lançou, que foi 2021. Acho que foi isso. Eu acho que King of Scars eu li depois que já tinha lançado. O Rule of Wolves eu lembro que eu tinha comprado na pré-venda, então eu li assim que lançou, assim. Mas enfim, eu lembro de alguns acontecimentos muito específicos. Eu lembro do final dos personagens, coisa e tal, mas o desenvolvimento eu não lembro, assim. Então vai ser uma surpresa pra mim também, tá? Vai ser como se eu estivesse lendo pela primeira vez, olha só que interessante. Mas enfim, gosto bastante dos personagens. Pra mim, eu ia falar que são os dois melhores, mas é porque eu lembrei que tem o Cass, eu lembrei da galera de Six of Crows e aí deu uma mexida, sabe? Mas enfim, eles estão lá no topo com outros personagens, entendeu? O Nikolai é o maior, não tem. Mas a Zoe eu acho que fica muito, muito próxima ali, então eu gosto bastante desses personagens. Bom, e era isso, né, gente? No próximo vídeo eu vou ter bem mais coisa pra falar, porque vai ser o vídeo sobre o livro que encerra o Grishaverse, pelo menos por enquanto, né? Não temos notícias de nada, então a gente continua levando Rule of Wolves como o último livro do Grishaverse. Mas, então eu vou ter bastante coisa pra comentar, porque vai ser o final de tudo, vou conseguir amarrar tudo, falar sobre comparações e o que eu achei, e não precisar ficar me preocupando que eu estou falando de spoilers, porque eu fico o tempo todo pensando se eu não estou falando de spoiler do próximo livro, né? Falando sobre a série rapidinho, né, gente, porque eu já comentei em todos os vídeos, eu comento sobre a série. A gente teve a série que adaptou a trilogia Grisha, né, ali, só que a série ela meio que deixou em aberto para a história de Six of Crows e possivelmente de King of Scars, porque quando a série termina, a gente tem o monstro dentro do Nikolai ali ainda se manifestando, né? A gente vê que tem alguma coisa ali de errado acontecendo,
o que é um gancho para o que ia acontecer em seguida. Mas eu fico muito curiosa sobre o que eles iam fazer, porque eles fizeram uma grande mudança, que eles deixaram a Alina com seus poderes, e ela e o Melly se separam, né? Então ela fica ali no palácio junto com o Nikolai. E a gente tem aquela virada no final de que meio que ela que estaria com os poderes do Darkling. Eu não sei se de repente, por conta disso, eles iriam trocar e iriam colocar ela ao invés do Darkling renascido. Não sei, eu realmente fico muito curiosa para saber o que eles iam fazer nessa temporada que adaptaria King of Scars, né? E uma coisa que, assim, eu acho que roubaram muito os fãs. Gente, a gente não tem uma interação, Zoe e Nikolai. Que palhaçada é essa? Pra não dizer que a gente não tem, no último episódio, a gente tem um momento que a Zoya tá entrando num quarto e o Nikolai tá saindo, se eu não estou enganado, ou vice-versa. Mas que, tipo, eles só se cruzam assim o caminho, se olham, um dos dois fazem um gesto, tipo, né, meio que impressionado assim com o outro. Eu acho que a Zoya faz tipo assim pra ele. E é isso que a gente tem. É isso, entendeu? E eu sei que nos livros eles também não têm tanta interação assim, mas é porque me deixa revoltada, porque a série foi cancelada. E aí a gente não vai ter, entendeu? E como eles já foram, tipo, adiantando muita coisa na série, por exemplo, a gente tem Jasper e Wylan já acontecendo antes mesmo da história de Six of Crows começar. A gente poderia ter alguma interaçãozinha dos dois ali, né? Não precisava ser nada demais, só, tipo, porque no livro mesmo, na trilogia Grisha, a gente tem um momento do Nicole falando, tipo, que ele nunca ficaria com alguém que é mais bonito do que ele, em relação a Zoya, né, tal. Poderia dar alguma coisa assim, entendeu? Mas não tem. Enfim, fica aí só tristeza, né? Novamente lamentando por tudo aquilo que não vivemos, infelizmente. Mas então era isso, gente. Essa foi a análise literária de King of Scars. Estou com a garganta um pouco seca, confesso. E olha que eu acho que esse nem foi o maior que eu já fiz aqui. Mas o próximo eu imagino que vai ser bem maior, porque como eu falei, é o encerramento de tudo, então eu vou ter bastante coisa para comentar. Eu lembro de algumas coisas que eu não gostei, então eu vou falar bastante. Tem outras coisas que eu gostei, que eu também vou falar bastante, então assim, para equilibrar ali. Tô bem curiosa para saber o que eu vou achar dessa releitura, porque como eu já falei, eu não lembro de muita coisa, então eu tô bem curiosa mesmo. Mas mês que vem, então, eu volto com a análise de Rule of Wolves para terminar a análise de Grishaverse, tá? Mas deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e não esquece de ativar o sininho para não perder as notificações. E me segue também no Instagram e no TikTok para não perder os outros conteúdos. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.